Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e amado Mestre, como sempre, não é? Por a Virgem Santíssima, com a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila Coatai 108. E também com a proteção, iluminação dos nossos mentores espirituais, guias espirituais, que todos nós temos, que todos nós conquistamos nesse mundo etérico, nessa parte etérica, denominados de pretos velhos, pretas velhas, essas lindas e graciosas princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros, as lindas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. E toda uma outra condição de espíritos que nos guardam, protegem e harmonizam nos nossos dias, nestes carreiros terrestres, todos os dias, todas as noites. Eles não desistem para nos proteger, amparar, cuidar, harmonizar, equilibrar. Nós é que muitas vezes tão distraídos com os nossos problemas físicos, as nossas angústias físicas, kármicas, transcendentais, deixamos de notar muitas e muitas vezes todas essas condições que nós temos ao nosso alcance. Claro que não será um alcance que a gente diga assim, eu pego aqui, como este marcador, não é? Como esta caneta. São entidades espirituais que vivem na parte etérica, que vivem noutros planos mais avançados do que o nosso, não é? Com certeza que sim. E afinal, hoje, o que fomos nós no passado? Afinal, o que foi o ser físico no passado? O que é que nós no passado já quebramos, violamos as leis divinas, o quanto nós ao longo das nossas caminhadas, jornadas, até nesta encarnação ou reencarnação, quantas leis divinas não violamos nós já ao longo das nossas vidas, caminhadas e jornadas. Hoje estamos num grande grupo, não é? Estamos num grande grupo, onde juntos fazemos muita força, temos muita harmonia, muita sintonia, onde juntos, médiuns juntos, poderemos emanar harmonia para todo este planeta. Com certeza que sim. Para todo este planeta, embora ele se auto-regenere, mas nós temos a condição de emanar harmonias para gerar a renovação do planeta e também das pessoas, do ser físico, não é? Das florestas, dos animais, aquilo que nós nos empenhemos a fazer, a pensar positivamente. Mas nós, como eu sempre digo, ainda somos muito, estamos no caminho da evolução, todos nós, eu e todos nós, quantos estamos aqui nesta terra hoje. Afinal, o que é que nós fomos no passado? Nós, no passado, fizemos tanta coisa que eu, inclusive, já disse que muitos de nós já trouxemos a tal a mediunidade, não é? Trouxemos a mediunidade mais ou menos aflorada, com uma outra condição ou não, denominado de outra
forma, feitio e maneira do qual nós fizemos, porque isto é sempre, há sempre conclusões novas, né? Há muito a relatar, há muito a falar. Se nós quisermos falar devagar sobre o nosso passado, nós encontraremos tantas e tantas e tantas condições que nós nos surpreenderíamos e até, de certo modo e de certa forma, nos tentaríamos enganar, nos iludindo, pensando ou falando ou dizendo, não foi assim, eu fui um pouco melhor. Não foi desta maneira, eu fui um pouco melhor. O que aquele médium, mestre, homem diz, não foi assim. Eu fui bom noutra vida, noutras vidas. Pois é, foi tão bom ou tão boa que hoje está aqui. Evoluiu até esta Terra, até este planeta, que já é uma evolução, não é? É porque há outros mundos inferiores a estes, há outros superiores a estes, outros mundos, outros planos, outros planetas, outros sóis, outras, enfim, outras condições mais avançadas, menos avançadas, mas aqui o que é que nós fomos no passado que conquistamos estas nossa jornada aqui? Nós, como eu falo sempre, como eu digo, falo até algumas vezes, até se calhar até um pouco demais, nós já fomos médios, não é? Do qual nós abusamos dessa tal força. Nós noutras vidas. Eu aqui há pouco tempo falei em acordos com esses reis, chefes, senhores, com essas grandiosas falanges dos mundos inferiores. E nós, nessas vidas, além de não termos ter aprendido a lição nas outras reencarnações, ainda nos demos ao luxo de mexer na condição do livre-arbítrio de cada um, de quem quer que seja. Porque nós, em outras vidas, nós usamos e abusamos dos nossos poderes. Poderes mediúnicos, de conhecimento, alguns virados que havia muito, e ainda hoje também há, não é? Hoje também há, com certeza. Mas naquele tempo nós, muitos milhares de nós, estaríamos ainda mais voltado para a magia negra, não é? A magia negra, ela existe. Não é um facto que nós tenhamos que nos ignorar, não é um facto que nós tenhamos que nos esconder, não é um facto que nós... Porque todos os dias nós vemos condições de magia negra nos nossos carros. Aqueles papelinhos para trazer o que quer que seja para nós. Isto foi o que nós fizemos nas outras vidas, mas aqui, para ser mais explícito, hoje, nestes dias, aqueles papelinhos que nós às vezes encontramos em carros, traga o seu amor de volta, venha cá que nós fazemos desta e daquela maneira contra aquela pessoa, nós, quer dizer, salve Deus, quem está nessa condição e nesse padrão, não é? Isto é só um exemplo que existe, do qual nós não poderemos ignorar, porque está à vista. Vamos a estes meios de comunicação social, encontra-se de tudo um pouco. Só que naquele tempo não havia comunicação social, não havia internet, não havia o Google, não havia nada nisso. Eram os nossos meios, era os nossos conhecimentos mediúnicos a trabalharem para violar as leis divinas, as leis de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós, nesse tempo,
ao estar a trabalhar, hoje somos médiuns, não é? Inseridos na corrente indiana do espaço. Hoje melhoramos um pouco. Não melhoramos ainda o suficiente, não. Melhoramos um pouco, mas nós desse tempo ainda estávamos pior porque nós, nesse tempo, com a nossa condição, começámos a entrar, a quebrar o livre-arbítrio de quem quer que fosse, para a bem-valia nossa, dos nossos conhecimentos, a troco de dinheiro, de bens, do que quer que fosse. Nós, a magia negra, como nós sabemos que os nossos mentores, eles vêm usar o nosso corpo, não é? Nós teremos que lhes doar, quer queiramos, quer não, teremos que lhes doar energia, porque eles precisam de energia para vir a este mundo físico. Precisam de energia para se vir comunicarem, precisam das mais variadas formas de energia para se poder comunicar, transmitir e, enfim, consultar os pacientes ou o que quer que seja. Nós nesse tempo fizemos muitos acordos, pactos, mas pactos com grandiosas falanges de terror e ódio, grandiosos chefes e reis, porque nós nos intitulávamos, porque nós estávamos a trabalhar fora da lei divina, fora da lei crística, fora da lei de Deus Pai Todo-Poderoso, fora da lei universal, fora da lei do amor, fora da lei do próximo. E então nós nesse tempo, fomos muito solicitados, percorridos, para fazer mal a quem quer que seja, das mais variadas formas. E nós não tínhamos a condição, não temos a condição de trabalhar sozinhos, não. Mesmo hoje, nesta vida mediúnica que nós usufruímos, nós não trabalhamos sozinhos. Mas nesse tempo nós fizemos muitos acordos. Deixámos muitas dívidas com esses chefes. Quando foi a altura da nossa partida dessa época, dessa era, não importa aqui qual foi a época, nem qual foi a era, o que importa aqui é que são 20 horas e só um pouco, salve Deus. E então nós, quando partimos nessa era, nesse tempo, deixámos muitas dívidas, deixámos muita coisa inacabada, deixámos com esses reis, chefes, senhores de grandiosas falanges, desses com o qual nós firmamos esses contratos, acordos das mais diversa ordem, para prejudicar sempre o outro, para nós mexermos no livre-arbítrio de cada um, fazendo trabalhos de magia negra, porque é mesmo assim, de magia negra. Hoje nem é um absurdo, nem é porque toda a gente conhece. E ainda hoje há. Mas nós partimos para o mundo etérico desse tempo, trabalhando da mais errada forma que pudemos saber, e partimos para o mundo etérico. Ou porque chegasse a nossa hora, ou porque por a nossa condição fôssemos, o que é certo é que fomos. Mas passado algum tempo, muito tempo, pouco tempo, e isso só Deus sabe, tivemos a oportunidade de chegar até aqui, de novo, até este mundo físico, até esta terra
terra de evolução, terra de conhecimento, terra de aprendizado, terra de amor, terra com as mesmas leis divinas. As leis divinas são as mesmas. As leis universais são as mesmas. As leis de Deus são as mesmas. Só que nós hoje melhoramos um pouco. E nós, muitas vezes, nós temos as nossas cobranças, não é? De vidas passadas, os nossos reajustes, os nossos karmas, as nossas dificuldades. Temos toda uma série, porque vir para os tempos do amanhecer não serve de esconderijo nem de abrigo, não. Esses tais chefes, reis, senhores dessas grandiosas falanges, passado tanto tempo eles nos acharam. Porquê? Por o nosso ADN espiritual. O nosso ADN espiritual, ele é único, é como o ADN. O nosso ADN é único, que difere dos nossos pais. O nosso ADN diz-nos geneticamente quem é os nossos pais biológicos aqui na Terra, mas temos o nosso ADN espiritual. Além disso, temos o nosso cheiro característico, que é único, do nosso espírito. Não é dizer assim, não toma banho, cheira mal. Não é isso. Tudo quanto se trata do transcendente, do mundo espiritual, nós nos referimos espiritualmente. Quando eu falo o nosso ADN, é o nosso ADN espiritual. E esses reajustes do passado, tudo isso que nós deixamos pendentes do passado, quando nós falamos em obsessões, às vezes, quando nós falamos este ou aquilo está obsidiado, nós teremos que ir ver a origem, porque é que aquela pessoa está obsidiada. Qual foi a sua origem? De onde é que veio? Qual é o porquê de estar naquela condição? Às vezes, muitas vezes, quase sempre, se transformando em dores, das mais variadas formas. Os sinais aqui se baseiam das mais variadas formas da nossa vida física, da nossa vida, dos nossos projetos de vida, dos nossos convívios, das nossas amizades, dos nossos trabalhos, mesmo de nós fisicamente, trazendo até nós certas e determinadas dores que poderão ser cobranças desse passado que parece já longínquo, não é? Tanto que parece que nós não nos lembramos. Pois é, nós não nos lembramos, mas ele está apontado, essas dívidas que nós deixamos do passado, porque foram das várias ordens. Eu aqui falei nesta questão porque nós temos dívidas com o vizinho, com o amigo, temos dívidas com aquele que roubamos, temos dívidas com aqueles que matamos, que mandamos matar, que mandamos maltratar, temos dívidas das mais variadas formas, que roubamos, enfim, salve Deus. Que hoje na nossa vida, vir para os tempos do amanhecer, não serviu de abrigo, não serviu de refúgio, não serviu que eles não nos achassem, mesmo dentro desta força cabalística, mesmo nós sendo mais uma vez médiuns, mais evoluídos, é verdade, mais evoluídos no conhecimento, porque têm certas condições que nós
fizemos outrora, que hoje, nem lá perto, nós não fazemos. Que nós não fazemos. Macumba, magia negra, ela continua a existir. Mas é noutros seres físicos que poderemos dizer que ainda continuam ignorantes, porque magia nós poderemos fazer magia até sem querer. Quando nós obrigamos alguém a fazer o que quer que seja contra a sua vontade. Quando nós estamos a penetrar no livre-arbítrio de quem quer que seja. Nós estamos, de certa forma, a proceder como se tratasse de magia negra, porque estamos a violar a lei divina daquele ser, o livre-arbítrio dele. Nós estamos a influenciá-lo, estamos muitas das vezes a obrigá-lo a fazer o que nós queremos. Ele poderá fazer, ela poderá fazer, mas contra a sua vontade. Então, uma vez que é contra a sua vontade, é aquilo que nós queremos. É a nossa condição que está a impor àquele ser isso de certa e determinada maneira, como nós estamos a violar as leis universais, as leis divinas, poderá ser também considerado. Não é bem o termo que eu aqui estou lembrado, não é? Mas poderá ser um termo que poderá ser traduzido como magia negra. Porque a magia negra se traduz em vários trabalhos, em várias condições. Há trabalhos de magia negra que implantam no ser físico os vales negros, esses reis, senhores, implantam quase que como se fosse um telecomando, uma coisa para comandar o ser físico, quase que põe um chip aqui na nossa nuca para eles comandarem a nossa vida. As ideias eles implantam-nas na nossa mente. Os pensamentos, se forem algo distorcidos, eles os implantaram aqui. Nós nos tornamos uns robôs. O que quer dizer que não estamos a fazer o que a nossa consciência nos diz, mas sim estamos a ser comandados. Poderemos até não saber. Sabem? O mais engraçado disso é que nós poderemos não saber. Hoje, dentro dos tempos do amanhecer, nós conhecemos. Eu acho que em toda a minha vida, eu acho que foi a primeira reencarnação que eu tive conhecimento do meu livre-arbítrio. Eu acho que nas outras vidas que passei por cá, eu acho que não tive esse conhecimento. Mas eu hoje tenho o conhecimento do meu livre-arbítrio e dos outros. Mas eu às vezes também posso querer implantar a minha opinião, a minha maneira de ver aos outros. Mas a minha maneira de ver às vezes pode ser a errada para quem quer que seja. Não se adaptar à vida do momento daquela pessoa a quem eu estou a induzir. Mas aqui é mais porque hoje continua a prevalecer, continua a existir, continua a ser como antigamente. Continuam a prevalecer, continuam a haver grandes acordos com esses grandiosos chefes de falange dos vales negros, debaixo da magia negra, nas mais variadas religiões não, que não poderei denominar dessa forma, não é? Enfim, mas é por isso que nós, dentro desta grandiosa cabala, hoje que temos o conhecimento da verdadeira razão do que viemos aqui fazer,
Meus irmãos, meus mestres, ninfas, médiuns, não é? Médiuns. Porque ainda há aí tanto médium se engrandecendo, envaidecendo, tentando impingir na vida de cada um as ideias de vossas na vida de outro. Temos que deixar o médium, o mestre, a ninfa, à sua vontade, agir à sua vontade, libertando de nós a angústia, o medo e, acima de tudo, aquela posição de querer mandar, de querer do eu superior, do eu sou melhor que aquele, eu melhorei mais do que aquele, porque o que é melhorar pode ter a condição de melhorar fisicamente, das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. E tem a condição de evolução espiritual. O que quer dizer que nós, fisicamente, até poderemos olhar ao currículo de cada um e olhar o quanto ele evoluiu fisicamente. E no fim dizemos assim, tem um belo currículo. Tem um belo currículo, mas esse currículo, será que a pessoa é feliz? Será que a pessoa está contente? Será que a pessoa está realizada? Será que a pessoa tem uma vida desafogada? Será que a pessoa... possivelmente não. Porque eu conheço pessoas que têm um vasto currículo e são tristes, agoniadas, desesperadas e lhes falta algo. Que levaram se calhar a maior parte da vida estudando e lhes falta algo. Agora temos a evolução espiritual. Aí não há currículo. Há o currículo físico. As consagrações, demonstrações, enfim. Isso é físico. Porque eu posso ser, dentro desta corrente indiana do espaço, dentro desta doutrina dos tempos do amanhecer, eu posso ter uma grande classificação e não ter evoluído nada. E não ter evoluído 0, 1, 2, 3%. Enquanto aquele que está de branquinho, enquanto aquele que está iniciado já evoluiu, às vezes, se calhar, mais que um centurião, um adjunto, um arcano, sabe-se lá, porque nós não temos condição de saber. Essa é a verdadeira realidade. Evolução espiritual, nós só vamos... Eu estou convencido que não, a não ser que os nossos mentores nos dissessem: meu filho, tu já evoluíste o suficiente para ir para aqui ou para ali. Eu não estou convencido que haja algum mentor que diga isso. Penso que não. Porque eu já perguntei, não é? Eu já perguntei por diversas vezes. A resposta que eu obtenho é sempre a mesma. Um sorrisinho tão bom, lindo, belo e maravilhoso. E mais nada. Por isso, nós saber fisicamente o que evoluímos espiritualmente, só um dia mesmo lá em cima. Este pequeno vídeo foi mesmo só para fazer o tal serão. Serão aqui convosco. Então, não falando assim nada de concreto, mais porque eu estava jantando e lembrou-me do passado, lembrou-me de outras vidas passadas, lembrou-me do que nós poderíamos ter sido, do que nós poderíamos ter, o mal quanto mal nós não fizemos, o quanto nós... e de repente vem-me esta lembrança da magia negra,
dos acordos, das celebrações de pactos, enfim, porque ainda hoje existe, não é? Mas penso que nós médiuns, hoje, embora exista, mas nós não se deixemos levar por isso, como eu sempre digo, não nos deixemos levar por essas condições de aflição, de desespero, de agonia e chegar até essas condições, porque essas condições então é que eu poderia dizer que nós não evoluímos nada. Não nos deixemos levar a embarcar nessa embarcação que poderá parecer um mar azul, mas se torna uma grande tormenta na nossa caminhada espiritual. Tá? Meus irmãos do YouTube, a todos eu deixo um grande abraço, desejando um lindo e abençoado fim de dia. Páginas do Facebook também. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, o vosso like, ativar o sininho para eu poder ter mais oportunidades de estar convosco. Os vídeos poderão achar os vídeos alguns assim meio chatos, sem algum teor de bem-valia, não é? Para cada um. Mas com certeza que isto vai para algum lado e que fica lá e que vai fazer bem. Porque na realidade os temas nunca serão ao agrado de toda a gente, mas eu espero sinceramente que sirva de aprendizado nas poucas palavras, embora nós aqui trabalhemos muito, falemos muito às vezes são sintonias que nos chegam, sintonias que nós não poderemos duvidar. Essas sintonias nós não poderemos duvidar de onde é que elas poderão vir. Se elas nos chegam, elas de algum lado vêm. Agora temos é que vigiar as nossas palavras, os nossos pensamentos, para saber que palavras é que estamos proferindo, se são bem ou malditas, se têm teor ou não têm teor, se têm encaixe ou não têm encaixe. Têm encaixe com certeza. Então, nas páginas do Facebook, mais uma vez, eu deixo um grande abraço a todos. Página do Mundo Espiritual do WhatsApp, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Mestres, ninfas, salve Deus. Outras páginas do WhatsApp, do qual eu estou inserido, a todos eu deixo um grande abraço, com muito carinho. E a quem não é médium, que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe e nos ilumine, que os nossos guias espirituais, os nossos mentores, porque todos nós temos um, tá? Nos guiem, nos protejam durante a noite, que é importante, nos protejam durante a noite, nos guardem, guardem a nossa caminhada, a nossa jornada, para que amanhã, o dia de amanhã, seja lindo, belo e maravilhoso. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite e que Jesus, o caminheiro da vida eterna, Jesus, o curador, nos possa iluminar os nossos corações, a nossa caminhada e a nossa jornada. A todos eu desejo uma linda e abençoada noite. Salve Deus.